todos, bem-vindos a mais um episódio do Voz de Mulher e hoje eu tenho comigo a minha querida Keila Vicente. Olá! Bem-vinda! Obrigada por teres aceito este convite incrível e estou muito desejosa de saber da tua história, da tua trajetória. A primeira vez que eu te encontrei foi no ano passado, estamos quase a fazer um ano, do Dia da Mulher e eu fiquei impactada com a tua história, portanto não tinha como não te chamar aqui para falarmos um bocadinho mais e termos um bocadinho mais de tempo para conhecer quem é a Keila. E portanto quero começar onde nasceste, onde é que começou a história da Keila? Olá, gente. Eu moro no Brasil, né? Sou brasileira e nasci em Araçatuba, né? Araçatubense, que nós falamos, estado de São Paulo, ali que eu nasci. Boa. E foi o teu âmbito familiar? Cresceste com a tua mãe, com o teu pai? Sim. Cresci num lar que, com a minha mãe sempre mais presente. Meu pai era presente, porém tinha algumas adversidades ali, alguns momentos que não era tão presente. Uhum. Mas a minha mãe sempre ali, né, proteção, trabalhadeira, guerreira, que nós falamos muito, né? E ali fez de tudo ali por nós, por mim, pela minha irmã, que eu tenho uma irmã, né? Eu tenho 35, a minha irmã tem 44. Ok. E assim, portanto, é a caçulinha. Sou a caçulinha. Só a enriquecer a caçula. Confesso pra você que no começo a gente até gostava, tudo, mas depois que a gente cresce, a gente vê algumas coisas acontecendo, né? Percebe algumas coisinhas ali, mas enfim, eu fui aquela que peguei a minha mãe que trabalhou muito, né? Fiquei um pouco distante da criação dela. E foi ao cargo da tua irmã? Isso, foi a minha irmã, né, mais velha, que acabou criando. E assim, eu fui ter um contato assim, mais real com a minha mãe depois os 15 anos. Portanto, a tua primeira referência materna acaba por ser mais a tua irmã, mais a minha irmã do que propriamente a tua mãe. E eu só fui enxergar isso, Ângela, agora. É a maturidade que depois nos traz uma visão diferente. Naquela altura a tua mãe sempre esteve ali, de um outro jeito e para ti até era normal. Mas depois com a gente cresce e percebe que faltou ali qualquer coisa. Como é que tu chegas para essa fase de cresceste, ficaste sempre no Brasil durante o tempo todo? Como é que tu chegaste aqui em Portugal? Sim, aos 12 anos eu perdi o meu pai e fui morar com a minha avó e sempre fiquei ali na zona de Araçatuba mesmo, onde eu moro, com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha avó ali. Só que quando eu completei 19 anos, mais ou menos, sempre tive o sonho de morar fora, mas acabou não dando certo com 19. Casei e tudo, quando foi com 29, coloquei na cabeça que eu tinha que ir para algum lugar. Na verdade, o foco era a Suíça, mas só quando nós fomos ver as documentação, as coisas assim, acabava não dando muito certo naquela época, tudo, e aí foi quando eu desejei vir para Portugal. Portanto, estamos aqui quase já, passado assim, um bom tempo e já na fase já adulta, madura, casada comigo. Pronto. E como é que foi a tua trajetória de infância e adolescência? Quem foi a Keila criança? Nossa, aquela criança foi muito bem relax ali e tudo. Mas só que a adolescência foi um pouco agressiva. Acho que, né, os traumas que tinha acontecido ali dentro da minha casa, algumas coisas com meu pai, com a minha mãe. Como eu te disse, perdi meu pai com 12 anos. E então eu já tive que tomar uma decisão ali, eu e minha mãe, aquela coisa toda. E deu um pouquinho de trabalho. E como é que foi, sabendo que, portanto, disseste que o teu pai não era muito presente, ou ali tinha aquelas fases. Mas ele parte, uma coisa é não ser presente diariamente, outra é ele não estar depois fisicamente para sempre. Como é que se vive a morte de um pai aos 12 anos? Então, na verdade, ele não era presente no sentido assim, de ter uma família, o que nós vê hoje, o pai, a mãe ali. Só que pra mim, na minha vida, ele era muito presente, porque tudo ele dava. Tudo ele sempre estava presente ali. Só que dentro da minha casa, vamos supor, se um dia eu falasse pra minha mãe, meu pai fez isso, fez pra você, não fez pra outra irmã. Então ficava aquela coisa ali, meio um buraco, meio vazio. E muitas vezes era a mãe que colocava às vezes isso mesmo, a responsabilidade, ali formando o caráter meu, aquela coisa toda. Que até então, quando eu tive 12 anos e ele acabou falecendo, eu assustei muito, porque eu senti muito dele, né? Ali, me levava para os lugares, comprava aquilo que eu queria, tudo. Mas depois eu percebi que ele, agora com a maturidade, como você falou, que não era tão presente assim. Só era ali, né, naquele momento. Mas é bom que naquela altura não sentias isso, portanto, não houve um efeito naquela altura. Hoje também, se calhar, tendo família, a pessoa entende que a presença é que é necessária. Exato, mas naquela altura não te fez essa questão, não percebias que ele não era assim tão presente e se calhar a forma da presença dele era quase comprando, não era demonstrando com materiais. Agressão, muitas coisas, então não era muito boa, não. Pronto, mas eu amava meu pai. Sim, essa é a parte que nos permite, apesar, não é, das coisas más, nós percebermos que há sempre um amor ali
Porque pai e mãe, independentemente, por mais coisas que eles possam fazer de mal, nós temos sempre aquele lado que como é que é, não é? Temos que amar, não é? Há um amor incondicional, independente, e falamos aqui por causa do honrar pai e mãe, independentemente da situação, não é? Como é que tu foste, depois desse processo, enquanto adolescente, como é que foste percebendo tu enquanto, amadurecendo enquanto mulher? Assim, o amadurecimento foi muito rápido, né? Porque eu perdi ele com 12, quando chegou com 13, acabou dando ele tinha prometido pra mim que ia fazer uma festa de 15 anos, e quando já estava aproximando pra mim fazer 15 anos, não existia essa festa, porque ele tinha falecido, e ali a minha mãe não tinha condição naquela época. E foi quando eu comecei a pegar gosto. Peguei gosto pela rua, que a rua é muito, né, muito presente ali no Brasil, algumas coisas que não eram muito bom, mas como eu também peguei gosto pela área da beleza. Ok, boa. E com 14 anos eu já estava fazendo escova nas vizinhas, estava fazendo uma coisinha ali, e eu pedia muito para minha mãe. Eu quero um curso, eu quero um curso. Então, na verdade, a adolescência mesmo, aquela coisa de viver, eu acabei não vivendo, porque quando foi 15 anos eu já estava numa escola de cabeleireiro. Ok, foi logo projetar também a vida tenho que fazer, exatamente. Já foi. Portanto, foi uma fase quase de infância para a vida adulta, quase assim, forçada, nesse sentido. Muito forçada, mas eu gostava, que eu sei que eu vejo cuidar de Deus que foi bom. Né? Porque às vezes tivesse ido para outro caminho. Sim. Sim, e por um lado até foi bom focar em algo que, ok, se é para virar, né, se é para dar a volta por cima, então que seja já com uma profissão, com algo que eu gosto. E já tinhas uma boa relação contigo, com a tua autoestima, com o teu cabelo, como é que, né, aos 15 anos, porque aos 15 anos nós, né, estamos ainda a tentar perceber. Olha, confesso pra você que assim que eu nunca tive, porque a minha mãe não sabia cuidar do cabelo. Ok. Ali o virar cabeleireira aconteceu ali. Com 11 anos aos 12, que ela me colocou num salão, e essa mulher não tinha especialidade com o meu cabelo. Eu tava com aquelas trancinhas bem fininhas antigamente, que trançava com a trança já vinha feita, não sei como que chama, né? E ela me deixou ali, a mulher passou um produto de alisamento, queimou toda a minha cabeça e começou o trauma ali. E não aceitava o cabelo de jeito nenhum. Foi quando, com 13 anos, eu comecei a conhecer um pouquinho de cabelo ali e aqui. Os 15 anos eu já tinha cabelo. Dos 15 anos até 31, porque vai fazer 3 anos que eu assumi o meu cabelo e depois eu coloquei extensão cacheada, eu não sabia o que era meu cabelo. Meu Deus. Não sabia. E olha, não é que seja estranho, porque para nós, enquanto mulheres negras, nós sabemos o quão é difícil, não é, aceitar. E nós todas crescemos com o modo em que tem que ser o cabelo alisado. Sim, nós temos que... prático, sim, ensinaram-nos que isso é que é um cabelo bom, tratado. A minha avó diz sempre, eu adoro ver com o cabelo esticado, acho lindo. E eu ficava assim, mas vou. E quando eu resolvi assumir o cabelo, ela dizia, estás toda despenteada. Então, mesmo os nossos antepassados, eles não foram habituados a se amarem com o seu cabelo. Então, nós, enquanto adolescentes, tentarmos amar é muito complicado, porque nós é que vamos trazer um outro olhar. Não é sobre... Ainda mais eu, cabeleireira. Exatamente. Tava ali, e aí quando começou, você vai ficar bonita com o seu cabelo cacheado, você vai ficar bonita com o seu cabelo... Não, isso não existe, porque acha que não, né? Eu tenho 34, com 31 foi quase 20 anos, foi mais, né? Com o cabelo ali alisado, na progressiva, ou uma extensão, era tudo isso. E como é que a pessoa vai tratando do cabelo do outro, quando nós próprias não conseguem. E aí as pessoas falam assim, mas você vai ficar bonita de cabelo cacheado. Eu não imaginava. Esses dias, às vezes, eu recebo uma fala assim, sua personalidade mudou e não sei o quê. E tudo. Há uma identidade que sai diretamente a partir do momento em que nós nos assumimos, não é? Parece que nasce logo ali. Diretamente. E como é que foi? Portanto, casaste muito cedo. Como é que se deu, como é que aconteceu, visto que começaste aqui com o cabeleireiro, não é? Com o gosto, pelo menos. Sim. Como é que se deu depois esse encontro? A verdade, ali com 16 ali eu conheci meu esposo, aí por 17 nós já começamos a namorar, ali tudo, e confesso que foi pra mim tudo novo, porque foi um caminho que eu não estava seguindo tanto, porque foi quando eu comecei a ir pros caminhos do Senhor, e foi aquela indiferença, tá? Cheio de trauma, cada um com o seu, aquela coisa, tudo. Aí 17 nós namoramos, aí depois nós deu uma pausa. Quando foi os 18, voltamos namorando mesmo. E começou a falar do casamento a minha irmã. Começou o casamento. E eu, não, ele também com medo, enfim, aquela coisa toda. Com 19 anos nós resolvemos casar. Mas já vinhas de uma família crente?
Ou foi só a teu... minha irmã, a presença Ok. da minha irmã e da parte dele, e a irmã também, que também tinha um convívio de uma igreja, tinha aqueles princípios Sim. ali e tudo, e colocou aquilo no nosso coração. Eu falo que foi Deus mesmo ali. Sim, que agiu, né? Vai que agindo. foi agindo. Foi agindo, mas não vim de uma família totalmente diferente. Sim, pronto, então foi também assim, quando acabas, né, Deus acabou por também colocar tudo isto no caminho e encaminhar as pessoas certas também para te fazer. Eu brinco assim, eu falo, gente, foi meu resgate. Todas nós lembramos de buscar, né? É verdade. E casaram-se no Brasil, não é? Como é que tu depois, tu lá chegaste a ter o teu cabeleireiro, como é que foi? Mantiveste sempre na área da beleza, desde os teus 15 anos, ou trabalhaste em outras áreas? Quando foi o meu 15 anos para 16, eu resolvi trabalhar de babá. Trabalhei de babá mais ou menos uns 2 anos, porque, como eu te disse, na área da beleza não podia mexer, por causa de química, tudo. E tinha uma senhora que gostava do meu trabalho, ela também foi mãe nova, agora lembrando, ela também foi mãe nova, e ela precisava de uma pessoa ali. Na verdade, era uma criança cuidando de uma criança, porque eu era de menor na época. E eu cuidando ali da criança, eu comecei, já chamava Giovana, a nenê, e comecei a ficar ali com ela. Mas eu via que eu não gostava. Eu não gostava, eu sempre puxava o otário. Aí quando ela secava o cabelo dela, eu falava assim, você não quer que eu seque o seu cabelo? E eu secava o cabelo dela, mas Keila, você leva jeito. Eu falei, é isso que eu quero. E mostrava tudo pra ela. E foi só que eu trabalhei. E minha mãe é cozinheira. Muitas das vezes quando o auxiliar dela faltava, ela chamava eu pra auxiliar. Somente isso. O restante sempre foi cabeleireiro, manicure, depilador, mas tudo na área Tudo da área da beleza e da estética. Da beleza e da estética. E lá então tiveste o teu espaço ou tiveste sempre a trabalhar por conta de outro salão, de outra pessoa? Como eu comecei muito nova, 15 anos para os 16, até os 19 anos eu sempre trabalhei para alguém. Nunca tive meu espaço. Assim que eu casei, que também ainda não chegamos nesse assunto, mas só para pegar um gancho aqui, com 3 meses eu engravidei. Ok. E nessa que eu engravidei, 3 meses de casada, eu não ia trabalhar no espaço de alguém. Ok. Com uma Então bebezinha. aí sim. E aí eu fui começar a abrir meu espaço com 19 anos, meu primeiro espaço. Muito bem, boa. Então quando vem esta maternidade, portanto logo muito cedo, como é que foi para ti a notícia? Era algo que tu querias de momento? Ou não? É assim, né? Eu sempre via minha irmã, eu tô numa casa, vivia numa casa que minha irmã tinha 4. Ok. Minha mãe tinha 2, minha avó tinha 6. Então, assim, eu via que filhos era bênção. Sim. Porém, da vida que eu vim pro casamento e na onde estava ali, eu nem imaginava. Sim, não era ainda plano. Não era planejamento nenhum. Só que a gente não segue os nossos. Exatamente. Né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que quem conduz os planos são Deus. E Deus mostrou aquilo ali que era exato. Porque era 2 novinhos, casados. Exato. Sim. Sabe, 2 opiniões. Não sei, não. Dentro de uma casa, tinha que pagar as contas, tinha uma vida independente. E de repente juntar. Aí eu falo também que foi o resgate. A gente Camila chegou no milagre ali na hora para nós, nosso casamento. E como é que foi lidar com o processo de gravidez no início? Na altura provavelmente deve ter sido um susto, Sim, não é? Foi. Mas depois demoraste muito tempo a aceitar, levou tempo também para se ambientarem, como é que foi? É assim, a minha mãe ficou muito em cima de mim, porque eu assustava um pouco, né? Assim, acabaram vários traumas, né? 64 quilos, de repente vai para quase 90, mudou totalmente a minha vida. Quase 90 quilos. Aí, de repente, você tá numa casa que é só você e sua mãe. Daqui a pouco é você, sua mãe e uma criança. Aí, a responsabilidade de ter meu salão, porque eu quis abrir ali o meu salão e pessoa trabalhando comigo. E foi tudo, assim, foi tudo estranho, vamos dizer assim, tudo estranho. E olhava para ela e falava assim, minha filha é minha filha mesmo, né? Não imaginava. Mas assim, depois Deus vai colocando o caráter, o amor ali, vai acontecendo e foi. E aconteceu muitas bênçãos ali, ela estando comigo e estamos crescendo até hoje. E como é que é a Keila mãe? A Keila mãe tem 2 fases, né? Porque a fase do começo ali até os 5 anos é diferente. Que é o que nós conversamos no começo, a maturidade. Não existia, né? Sim. Porque, pensa, eu tava numa casa que eu já era tia com 7 anos de idade. Então, eu tinha já umas pessoinhas do meu lado precisando, exemplo, aquela coisa. De repente, mãe. Aí a sua filha ali com a sua sobrinha, não tinha a mesma idade, mas estava ali. Muito próxima. E eu também. Com 20 anos, uma menina de 1 ano. Com 21, uma menina de 1 aninho, de 2 anos. Então, ficou aquela coisa. Porém, infelizmente, aos 5 anos, eu acabei passando essa responsabilidade para minha mãe. Ok.
Porque a mãe também queria, agora no dia de hoje eu entendo, né? Antigamente eu não entendia, mas ela também queria suprir as necessidades dela, que ela não foi pra mim. Sim, e meio que tentar fazer aquilo que eu não consegui fazer pela filha, fazer e por até ela. os 6 anos a Camille chamava, olhava pra mim, mãe, aí de repente olhava pra mim, minha mãe, aí mãe, aí, minha mãe, sabe? E ficava aquela, como é filha, eu que sou sua mãe, não, mas ela também é minha mãe, sabe? E aí ficou aquela coisa, querendo sair, casal de novo. Exato, sim. Aí às vezes você sai, acaba deixando. Eu tava na igreja, mas assim, que é jovem, né? Sim. No dia de hoje, às vezes nós estamos em algum evento e ela apresenta, são os meus pais, os amigos assustam. Seus pais. Aí às vezes, cadê minha mãe? Minha mãe tá lá pulando. Porque assim, é jovem. Então aconteceu muito, 5 meses. Só que com 5 anos. Quando chegou mais ou menos 6, 7, que comecei a amadurecer. Falar, não, peraí, essa posição não tá certa. Né? Vamos mudar, não é isso que Deus quer. Mostrando também pra minha mãe também ficar no lugar, porque... Sim, porque às vezes também é difícil tirar a avó do lugar. Não é? Né? Porque acha que tá ajudando, mas acaba atrapalhando. Também nos primeiros meses, nós casamos, tinha nossa casa, como engravidamos. Eu parei de trabalhar, só ficou ele, aí tinha que voltar para casa da minha mãe. Teve esse regresso, para ter aquele apoio. Então, assim, teve muitas coisas ali. E aí, quando chegou mais ou menos 6, 7 anos, eu lembro como que se fosse hoje, que tinha muita coisa ali que eu não percebia. E o Senhor chamou a nossa atenção como os pais. E que nós tínhamos que se posicionar, tinha que amadurecer sim. E começamos a amadurecer. E graças a Deus, todos os dias estamos crescendo, né? E se tornando mais pai, trazendo aquela responsabilidade. Porque estava até conversando hoje com uma pessoa. Como você vai dar algo que você não viu, que você não viveu? Sim, que essa é a parte difícil, não é? Da parentalidade. Que nós vamos ter que fazer algo que não nos foi ensinado. Estamos numa era que é fazer diferente. Pronto. Como é que nós quebramos este ciclo? Como? Minha mãe que fazia tudo, não tinha um exemplo masculino dentro de casa, perdeu com 12 anos, e ela fazia, e de repente casar, e tem que dar o exemplo para uma criança. Sim. Então, assim, é crescimento até hoje, né? Eu acho que vai ser a gente que dá essa liberdade para Deus agir na nossa vida, todos os dias agindo. E eu tô amadurecendo essa Keila aí, agora com 34 anos, amadurecendo com uma menina de 14, que já vai fazer 15. Até hoje. E olhando, não é, para a Keila hoje mãe, e tendo já uma filha, né, quase a fazer 15, que com 15 anos estavas tu já a iniciar a tua área profissional, não é, a pensar já no que é que tu queres ser. Como é que tu olhas hoje, não é, para a tua filha, tentando às vezes não passar os nossos desejos enquanto mães para os nossos filhos? Como é que tu vês e como é que tu lidas hoje enquanto mãe de uma adolescente? Eu, assim, você estava falando agora em relação de sonho, ela tem muitos sonhos, né? Sonho de basquete, sonho de jogo, as coisas. E eu não quero trazer já esse sonho para ela, para já avançar, porque eu acho que foi muito corrompida a minha adolescência, sabe? Brinquei na rua, mas não brinquei tanto. Brinquei de Barbie, mas não brinquei de boneca. Então eu não quero trazer... Sim, fazer o inverso, não é? Isso, sabe? Querer no máximo ali, quando dá, sentar, almoçar com ela, fazer as coisas, comprar as coisinhas dela, respeitar o tempo dela, E no começo, começou a acontecer o que aconteceu com a minha mãe, o que deu só trabalhar e achar que é só o dinheiro que supria as necessidades. Começou a acontecer e Deus falou, não, peraí, para, porque não ia se repetir. Sim, exatamente. Porque minha mãe dava tudo. Minha mãe sempre deu tudo. Mas a presença dela tá ali, sabe, sair o curso de cabeleireiro, mesmo nós não entramos nessa parte, mas o curso de cabeleireiro naquela época era muito caro. Sim. Né? Tinha 15 anos, quase 20 anos atrás. E era muito caríssimo. Ela teve que entrar em 2 trabalhos. E um trabalho, literalmente, o ordenado dela era só para pagar. Quando era para comprar, ela comprou meus materiais de primeira qualidade. Nunca comprava. Então, era muito dinheiro. Foi bom, graças a Deus, hoje que eu sou. Só que eu perdi um pouquinho da essência. Né? Hoje eu perdi um pouquinho da essência da adolescência de brincar, dos estudos. No dia de hoje, com 34, eu tô voltando agora no mês de março fazer o meu estudo, porque foi corrompido ali, porque eu tinha que estar no salão, que eu chegava às 7 horas da manhã e saía às 9. Como que você vai estudar para uma prova? Sim. Não, e até porque já está num trabalho, a pessoa volta e meia já está no mesmo... Já está no mesmo. Né? Entra naquela rotina. E aí eu vi aquela coisa, cabeleireiro não precisa de estudo. No dia de hoje... Precisa. Como não? Nós avançar, sabe? Então, assim, tô tendo a segunda oportunidade ali e tô avançando cada dia e tentando, no máximo, não trazer essa responsabilidade para ela. Né? Permitindo que ela também viva a adolescência, né, de forma tranquila, dentro daquilo que é. Mas, assim, lá dentro do nosso espaço, do salão, eu falo, faz um story,
A mãe te faz isso. Eu não quero arrancar o estudo dela, porque Sim. vai acontecer tudo o estudo dela certinho. Mas já trazendo essa responsabilidade porque é bom. Sim, agora é diferente, não é saber que há uma bagagem e fazer, ok, eu posso ir passando, mas pouco a pouco, sem ter que dar, não é que ela tenha necessidade, sim, não é, de fazer, mas é perceber também que todo o trabalho tem a sua recompensa, não é? Mas pouco a pouco isso é essa grande responsabilidade. É verdade. Não é? Como é que a tua vinda para cá, para Portugal, como é que se deu? Como é que foi este processo, né? Chegar a Portugal com um sonho, não é? Porque o sonho não se morre, exato. Como é que se muda de vida com uma família? Uma família, eu brinco, né? Eu tava com 30 anos, com 29, e ele tava com 30 e tal, e eu falei, ó, colocar os nossos sonhos, nosso casamento dentro de uma mala, para cada um. Foi assim, foi uma aventura muito grande, mas eu vi o cuidado de Deus, que eu sempre vejo, porque existiu o desejo, existia a vontade, porém a circunstância não favorecia, até porque a minha mãe e a minha sogra estavam com câncer no Brasil. Só que quando nós resolvemos vir, não existia mais, tinha tido a cura. Então por isso que nós falamos, vamos avançar, e viemos. Foi amizade, foi de grupos. Participei de alguns grupos, já fazia quase 2 anos, conheci algumas amizades e falei, ó, sou cabeleireira, comecei a montar ali. Naquela época não tinha, 2019, o Instagram não era tão envolvido ali, né? Mas eu comecei ali a montar todos os meus trabalhos. E quando eu cheguei aqui, fui conversar com esse amigo que eu conheci online. A minha igreja, sempre eu fui da minha igreja de lá, só que eu não conheci ninguém daqui, né? E conhecia uma mãe de um amigo nosso, e uma amiga de infância, que foi muito bom, que até no dia de hoje nós temos amizade assim. Só que eles falavam assim, ó, tem a nossa vida, posso ajudar, mas não é assim. Nós chegamos, eu lembro como se eu organizei para Marquês de Pombal, ficamos ali 12 dias e tinha que conseguir uma casa. Sim. E aí eu fui nesse amigo me apresentar, mostrar o meu trabalho, tudo. E aí ele, olha, eu gostei de você, no meu salão não tem vaga, mas eu tenho no outro. E eu fui para esse outro. Chegou nesse outro, uma humilhação, porque a pessoa fez eu trabalhar um dia inteiro, fiz vários procedimentos e ela ganhou horrores nas minhas costas e no final falou que era teste. Quando tava se recuperando, aconteceu com meu esposo a mesma coisa, que ele é barbeiro. Ele foi lá do outro lado do rio, cortou mais de 2 cabelos e no final o senhor falou que era teste. Meu Deus. E o meu ainda foi maleável, era brasileira, deixou eu sentar. A minha água fez eu comprar aquela coisa. Mas o dele não podia sentar, não podia beber água, o almoço era rápido. Então foi aquela coisa. Só que nós não perdemos a esperança. Quando nós achamos que estava tudo certo, já estava acabando os 12 dias, damos um dinheiro para uma pessoa. Infelizmente a pessoa pegou nosso dinheiro, colocou nós numa casa, longe daqui. Sem porta, na casa de banho, um frio. Meu Deus. E pegou nosso dinheiro e sumiu também. E é aquela frustração. Como é que a pessoa lida logo, chegando assim nos primeiros dias? Ele só queria ir embora. Eu ainda estava com a esperança que tudo ia dar certo. Sim, eu também estava mais no time da que era pegar. Quer ser sempre a primeira opção. A primeira opção. A passagem ainda estava. E ela também, com o mundo dela, estava tudo bom para ela. Estou em Portugal, aquela coisa toda. Tudo. E foi quando nós agarramos o Senhor deu ali uma palavra. Cheguei nesse meu amigo de novo, que eu tinha encontrado lá, e falei assim, olha, não aguento mais esse trabalho que você me arrumou. Infelizmente, ali os propósitos, as coisas não estão batendo muito. E eu queria ver se arranja outra. Ele falou, olha, dentro do meu trabalho arranjou uma vaga. Eu falei, então tá bom, posso fazer o teste? Pode. Quando eu fiz o teste, passei. E fiquei trabalhando ali muito tempo, foi um serviço abençoadíssimo ali. Só saí dali porque me deu a sede de montar o meu, mas não era a época, porque foi quando chegou a pandemia. E ele também arranjou na área da beleza, também que era barbearia, mas dentro da onde que nós morava. Que aí eu saí daquele lugar, que fui sendo enganada, e vim morar em Via Longa, ali, e acabamos ficando ali. E eu todos os dias saía de lá e vinha trabalhar. Eu trabalhava em frente do Corte Inglês. Todos os dias catava ela estudava mais na frente e eu trabalhava ali. Todos os dias, 6h15 da manhã, nós saía de Via Longa para chegar em Lisboa às 8. Durante 1 ano e 4 meses mais ou menos ali. Foi muito bom, porque foi um crescimento muito grande. Porque ali a pessoa aprende, né? Aprende a andar nos transportes. Eu atendia muito turista, que era um sonho atender de Lisboa. Porque assim, eu particularmente só via na TV o inglês, o espanhol. Sim. E de repente eu chegar no lugar e a pessoa só... Tá já aqui, né?
cá na frente. Só que com 4 meses, as 2 mães, nós recebemos um telefonema que as 2 mães, o câncer tinha voltado. E depois de mais 4, pandemia. Ok. E aí ficamos bloqueados pelas mães, bloqueados pela pandemia. Sim. E fomos avançando, aí teve uma época que eu acabei pegando Covid, resolvi sair desse trabalho e fui para outro. Quando eu fui para outro, foi muito bom, só que também com 4 dias, 6 dias, simplesmente fechou. Porque pandemia. Sim, exato. Era aquela fase, foi ali, sim. Isso, assustamos, aquela coisa toda, mas os patrões fez muito bom. Acabamos atendendo ali, um pouco ali, porque soltava. Pode atender, sim. Pode abrir o comércio, aí não pode, ficava aquela coisa, né? E acabamos ali, acabei pegando um vínculo com o patrão, acabamos pegando ali um amor, ele pela minha família, eu pelo espaço, e acabei crescendo de novo, porque o outro já era pessoa velha de casa, né? Além do trabalho, comecei a formar minha clientela e tudo. E foi avançando cada vez ali. O salão, sempre trabalhei. Quando chegou a pandemia do extremo, fechou mesmo o salão, só podia sair na parte alimentícia. E quando foi, a dificuldade começou a chegar. Aí foi naquela época onde eu já estava legaliza ou não legaliza, como que graças a Deus eu já trabalhava tudo direitinho, consegui até pegar um auxílio do governo ali, só que precisava de um trabalho, não era muito. E foi quando eu fui para a parte de alimentícia, que foi assim, mais ou menos 1 mês, 2 meses ali, que eu fui trabalhar ali perto de casa mesmo, que me ajudou bastante para nós suprir. Só que eu acabei não aguentando porque era câmera fria, gelo ali. E acabei passando para ele acabou ficando no meu lugar, ficou o tempo todo até nós voltar. Então, assim, a experiência de salão de beleza para mim foi muito bom. Nessa primeira etapa minha, porque eu ferramentas para conseguir isto. O facto de teres passado por tantos trabalhos também deu bagagem, né? Constrói depois também um portfólio. Isso mesmo. E você viver aquilo, porque o que acontece? Muitas das vezes você conversa com qualquer pessoa que vem emigrar, eu fiz um cursinho da estética e tô vindo. Só que isso acaba não sendo. Você tem que ser mesmo, sabe? E assim, para mim contou muito que realmente, desde ali os 12 anos, a área da beleza para mim sempre foi muito viva, respirando aquilo, e quando chegou aqui eu consegui colocar em prática mesmo. Não tive essa dificuldade, coisa que eu tenho amigos que têm dificuldade. O que é muito bom, sim, era o que eu ia dizer, acho que tiveste uma sorte, que a gente fala sorte, mas sabemos que não é bem a sorte, mas é realmente chegarem aqui num país que realmente é diferente, apesar de ser, não é, como falámos de países irmãos, mas é muito diferente, e adaptar em tudo. O Voz de Mulher conta com o apoio da Mundo Novo, uma associação sem fins lucrativos que trabalha com jovens dos 12 aos 18 anos. Esta associação tem como objetivo empoderar e inspirar jovens de comunidades menos representadas a atingirem todo o seu potencial individual e coletivo, através da educação, da participação cívica e da celebração cultural. É a casa onde os sonhos não morrem. Pronto, deu ter esta bagagem toda, este trabalho, tudo o que aconteceu aqui à volta com outros trabalhos e com a experiência que foste ganhando. Como é que depois, acabando estes trabalhos, como é que depois se sucedeu? Ficaste por aqui durante o Covid? O que é que aconteceu depois? Como eu tinha te falado, com 4 meses, 5 meses aqui, tinha voltado os cânceres das nossas mães. E aí ficamos, né, com aquele coração, vai ou não vai? Só que estava naquela época que os aeroportos estavam fechando. E aí fizemos um planejamento até de voltar embora, pegar tudo, voltar embora. Só que o aeroporto fechou. E aí nós não pôde ir. Só que nesse trajeto foi naquela época que liberaram a documentação. E aí foi aceita, tanto a documentação dele como a minha também. E conseguimos marcar, depois ele foi bem rápido, foi em torno de 3 meses, o meu foi quase 6. Então ficamos com o desejo, sabe aquela resposta? Fala, não, é pra ficar. Exato. Porque precisava disso, né? A gente que é imigrante sabe o quão difícil é para conseguir uma legalização aqui, né? Não é uma coisa tão fácil, também não é impossível, mas tem um processo ali que acaba sendo doloroso para nós esperar. E foi aquilo, conversei com a minha irmã, porque da minha parte, Angela, acabava ficando um pouco mais opressor, porque era só a minha irmã que cuidava da minha mãe. Só que do meu esposo não, são 9. Então tinha 8, um cuidava, o outro cuidava. Então não pressionava tanto. Só que a minha irmã pressionava um pouco mais, porque ela falava, já não tô aguentando. Olha, a mãe tá assim, olha, tá assim. E com isso, teve uma vez que eu cheguei um pouco triste, que é nesse segundo trabalho meu que eu disse pra você, que o patrão foi muito bênção.
E eu falei pro meu patrão, ele falou assim, eu tava sentada assim, pensando, ele falou assim, o que foi? E ainda chamava, o que foi, miúda? Eu falei assim, vou ter que catar minhas coisas, no máximo aí 3 meses tem que resolver a nossa vida, que eu tenho que voltar. Ele, por quê? Eu falei, infelizmente minha mãe não tá bem, né, o câncer voltou, já tá sendo muito agressivo, já fez a cirurgia, e a minha sogra também não, então eu vejo que essa resposta é pra voltar embora. Assim que conseguir o documento, eu vou embora. Ele, não, você não vai, vou montar um salão lá no Brasil pra você. E eu falei, não, né, aquela coisa assim, não. E ficou aquilo. Quando passou mais ou menos uns 4 dias, ele falou, olha, surgiu uma proposta pra mim e pra minha esposa, e nós estamos decididos, vamos conversar. Aí eu fiquei aquilo, não, você tem que conversar com meu marido, como assim? Ele, não, pode chamar seu marido, eu converso. Nós estamos dispostos a montar um salão lá. Né, um salão pequeno, mas não vai ser na sua cidade, porque, como eu disse, moro em Araçatuba, é 600, mais ou menos 500 quilômetros ainda de chegar a São Paulo, né, em horas é quase 8 horas, 6 horas, e ele falou assim, eu consigo montar lá. Ele, vamos ver. Aí eu fui colocar em oração, meu esposo teve a aproximação dele, conversar com ele. Em 2 meses conversamos, aquela coisa de pandemia, realmente as coisas dele não estavam indo muito bem aqui. E quando chegou mais ou menos em outubro, o documento do meu esposo saiu. E ele falou assim, olha, saiu. Ele falou assim, então eu vou te levar pro Brasil. E aí meu esposo, não, eu vou te levar pro Brasil, eu vou ver minhas coisas lá e nós vamos pro Brasil. Foram pro Brasil. Quando foi em novembro, foram pro Brasil. Chegou lá, minha sogra não estava bem. O patrão falou assim, olha, eu vou levar você a trabalho. Quando for no fim de semana, sexta-feira, até o domingo, você tá liberado. Você pode ir pra sua cidade. Só que pra minha cidade é 8 horas, então é quase um dia. Pra ir um dia pra voltar. Mas ele falou assim, não, eu vou de qualquer jeito. Porque eu preciso ver minha mãe. Vou estar aqui no Brasil e não vou ver minha mãe? E ele foi. Chegou lá, não tava muito boa, tudo. Aconteceu, viu a mãe dele ficou muito feliz. A mãe dele não tava reconhecendo, acabou reconhecendo. Quando ele foi ver minha mãe já foi mais... né, traz a minha filha de volta, começou a falar as coisas pra ele, porque até então também, pela independência, por alguns acontecimentos dentro do meu lar, eu não queria voltar, porque eu era uma pessoa que pegava algo e não terminava. E sabe aquela prova que quando você chega ali, a mãe fala, olha, não é mais uma frescurinha você ir pra lá, olha, não é mais uma coisa. Então eu tava aqui e falei, não, é um sonho, não vou desistir. E ela volta. E aquele voltar, estavas a ver quase como acabar com aquele sonho. Isso, um covarde, uma derrota pra mim. Sim, e às vezes um passo para trás não quer dizer que acabou, não é? Isso mesmo. E foi aquela coisa, ele voltou para São Paulo, eles voltaram para cá. Quando eles voltou em 12 horas, assim, nem 24 horas, a mãe dele acabou falecendo. E quando ele chegou, foi um baque, né? Porque a irmã, a sobrinha estava tentando falar com ele. E quando eu cheguei, ele estava tão em paz, estava assistindo um filme. E as sobrinhas ligando, meu tio não atende. Falei, não sei, ele está em casa. Talvez aconteceu alguma coisa. Quando eu cheguei, eu fiz a pergunta, cadê seu telefone? Ele falou, tá aqui. Eu falei, você não viu nada? Ele, não. Aí ele olhou assim, não. Minha irmã só colocou aqui um atestado de óbito. Eu falei, como assim? Falei, a mãe morreu. E aí foi um baque pra ele, porque ele tinha acabado de chegar lá. Mas a gente vê o cuidado de Deus. Porque permitiu, né, uma pessoa que ia fazer esse investimento levar, né, na pandemia. E aí foi um susto pra mim, porque eu falei, vai acontecer o mesmo comigo. Eu não vou ver lá minha mãe, né, pelo ainda mais depois da tua mãe ter pedido claramente para ele falando, né, ele chegou falando, ela falou isso. E minha mãe não falava mais porque o câncer foi na garganta e foi retirada. Então só escrevia e a mímica, né? E passamos um tempo e ele falou, a proposta é essa. Eu vou lançar a proposta para vocês, se vocês quiserem. Só que quando tava para ir, eu tirei o meu documento em fevereiro e em março fechou tudo de novo. Foi um susto, porque eu queria muito ir, o meu medo ali, né, aquela coisa. Quando chegou na Páscoa, abriu de novo, porque aí entenderam que tinha que ver a família, aquela coisa, pandemia com máscara. E aí eu não tinha o dinheiro para ir. Aí quando foi em maio, eu assim, falei, Deus, eu quero ir ver, passar o Dia das Mães com a minha mãe, porque no Brasil é o segundo, aqui é o primeiro. E aí nós compramos uma passagem, eu consegui ir. Eu fui, depois ele foi, porque ainda eu fui conhecer a empresa lá. E quando eu cheguei lá, eu tive 28 dias e eu falei, pronto, vamos deixar um pouquinho o sonho de lado.
os meus pastores sempre falou, olha, Portugal não vai acabar. Se realmente Deus tem propósito na sua vida, não vai acabar. Faz o que tem que fazer, que é o que nós falamos no começo. Honrar pai e mãe não importa, né? E eu decidi voltar. E fiquei esses 28 dias e voltei e falei assim, em agosto eu tô aqui. Passou 2 meses, ela ficou muito alegre, aquela coisa. Só que a gente acaba desenhando algo, né? Eu desenhei assim, nós vai curar o câncer, nós vai, né, ir nos médicos junto, aquela coisa. Eu voltei com um ordenado muito grande no Brasil, porque a proposta foi boa, de chegar lá e cuidar de 17 funcionários. 17, 15 ali funcionário, eu e ele. Eu era gerente e ele era o administrador desse salão que o patrão investiu no Brasil, investiu numa classe bem alta ali dentro de São Paulo. Nós já chegamos com carro, com casa, com uma condição completamente diferente. Uma condição, registrado, tudo que no Brasil... Aqui é contrato, no Brasil nós chamamos de registro na carteira. Sim. Então chegamos com tudo isso, tudo bonitinho. Só que, infelizmente, acabou acontecendo, né? Minha mãe sempre falou, quando Deus quer usar, até ao contrário Deus usa, né? Até o diabo obedece, não importa. E ele levou nós, mas quando chegamos lá, acabou não dando certo. Acabou envolvendo com algumas coisas, enfim, acabou não dando certo ali. E com 30 dias, nesse intermédio, a minha mãe recebeu uma notícia do médico, que ele foi um pouco agressivo. Ele foi correto, mas ele foi agressivo. O câncer voltou. Eu não sei se a senhora morre hoje ou morre amanhã. Né? E aí ela pegou tudo aquilo. E eu acho que na mente dela, minha filha já voltou, as 2 filhas estão juntas, né? Então agora eu descanso. E quando deu 36 dias de ter voltado, ter largado tudo aqui em Portugal, ela veio a falecer. E aí eu perdi o trabalho, porque acabou não dando certo ali, e tive que voltar para minha cidade, 600 quilômetros de São Paulo, com uma mão atrás e uma mão na frente. Porque nós tínhamos feito um investimento aqui em Portugal para levar as nossas coisas para o Brasil. Então o dinheiro que nós tínhamos estava contando com esse ordenado. E nós voltou. E assim, foi uma luta, porque a mãe ajudava, fazia tudo, já tinha perdido a dele, já ia fazer 1 ano. Exato. Então ficamos com aquela dor ali, eu sem motivação nenhuma, mas eu tinha que ter. Como é que foi para ti, antes só de continuar, mas como é que foi para ti lidares com a morte da tua mãe, depois de tudo, já adulta, né? já mãe também, depois de perceber também tudo o que ela fez, a ausência, porque é que foi, como é que depois se lida no leito da morte, essa perda? Eu falo assim que Deus retirou porque eu fiquei 2 anos e 4 meses aqui em Portugal. Esses 2 anos e 4 meses, essa retirada, foi para me desapegar. Porque com todas as indiferenças, eu era apegada. E minha irmã não era tanto. Então, tirou eu, mas quem apegou foi ela. Né? Que no dia de hoje, ela... esses 2 anos que ela viveu ali intensamente, ali cuidando, né? No câncer da minha mãe deu ferida. Ferida exposta, né? O câncer saiu para fora. Então, teve muita coisa ali. Esse cuidado para ela foi bom. Para mim não foi, porque cada vez que ela mandava uma foto da ferida, eu ficava mal. Sim, porque estavas habituada a estar ali e não podias... E não podia estar, e também não queria, porque assim, não fazia sentido eu ver ela naquela situação. E quando eu saber que eu larguei tudo, porque eu trabalhava numa zona boa aqui, eu sempre trabalhei... apesar que hoje eu também trabalho, minha zona é maravilhosa. Mas assim, as zonas que eu trabalhava uma zona nobre, era o meu sonho ali. E de repente largar tudo, ir para um lugar, não dê certo, e de repente você ir para um quarto. Sim, há muita com a sua família, né? Dormindo no colchão que não era seu, dormindo no travesseiro que não era seu. Sim. Mesmo que eu era, né? Ali do Brasil, mas tudo que era meu eu já tinha vendido. Sim, já não tinha nada de pertencimento. Isso, e o investimento que nós tínhamos já não estava mais. Então foi um baque, porque ela que ajudava. E quando você chega e você tem aquelas indiferenças com a sua irmã, esse é dela, esse, né? E ficou aquela coisa. Só que com 3 dias é a decisão. Eu tenho algo dentro de mim que a decisão é tudo. Porque eu falava assim, ou eu vou ficar nessa situação, ou eu vou ficar prostrada, ou eu vou me levantar. Né? O que a minha mãe queria de mim?
né? Ela trouxe eu pra cá pra quê? E ajudar. E eu sempre tive vários apelidos dentro de casa. A sonhadora, a que avança, aquela coisa. Eu falei, então eu acho que esse é o objetivo de eu avançar. Que foi quando eu peguei na mão da minha irmã e falei, vamos embora. Vamos, do meu esposo. Tivemos muitas propostas, porque graças a Deus saímos de Portugal com a porta aberta e tivemos muitas propostas para voltar. Com emprego e tudo, tanto eu, tanto ele. Só que sabe aquele coisa, eu falei assim, não, tenho que ficar, tenho que respeitar o meu luto. Porque muitas das vezes a gente, na hora do susto, não respeita essas dores. E depois mais tarde é pior. E foi quando eu fui e fiquei. E aí com 6 meses ficamos morando nesse quarto, nessa casa, né? Era uma casa da minha mãe, só que já tinha o meu tio, as coisas, então não era a nossa casa. Exato. E aí tivemos nosso cantinho. Só que quando completou 8 meses, mais ou menos, 4 meses que eu já estava na minha casa, minha família, eu senti o desejo de voltar. E graças a Deus todos documentados já, tudo. E o documento do meu marido tinha vencido. Ele falou, não é pra voltar. Eu falei, não, é pra voltar. Aí conversa com um, conversa com o outro, não, é pra voltar. E é aquela coisa, tudo. Aí colocamos em oração. Quando foi o segundo dia, foi o dia das mães, né? Que foi o primeiro eu consegui passar com ela. Eu passei sem ela, né? E depois eu consegui passar com ela, que aí foi quando eu vim. Quando foi com ela, eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu chorava. Eu trabalhei tanto, eu atendi naquele dia. Eu sempre tive comigo. Eu consegui fazer o ano passado aqui, esse ano vou fazer mais ainda. Eu sempre faço um cenário instagramável para as mães dentro do meu espaço. Porque assim, às vezes, você não consegue fazer uma foto bonita. Tem mulher que não tem um celular bom, não tem coragem de ir num fotógrafo. E às vezes eu tô belezando ali, então vem cá tirar no meu painel. E eu tiro. E sempre eu trabalhei isso no meu salão. E nesse dia, quando eu estava no Brasil, eu atendi nessa semana eu atendi, mais de 40 mulheres, sabe? E a última que eu atendi me chocou meu coração. Que ela estava no trabalho, não era para ela trabalhar, e ela tinha marcado o horário dela. E ela mandou mensagem, falou assim, olha, infelizmente eu não vou poder ir. Porque eu tive que ir pro trabalho e eu vou sair tarde. Eu falei, que horas que você vai sair? Ela falou assim, olha, o comércio, porque lá no Brasil, às vezes, tem o centro da cidade, que tende até tarde. Ela falou assim, olha, eu vou sair daqui mais ou menos umas 7 horas. Eu consigo chegar até fechar o caixa, umas 8 e tal. Eu falei, olha, eu vou tentar te esperar. Comecei a atender uma, atender outra. E aí chegou. E o pacote era o quê? Você comprava o pacote e ganhava as fotos. E uma lembrancinha. E aí ela comprou. Fiz o cabelo dela, fiz a maquiagem dela, o marido trouxe a filha e fizemos alta foto. E no final, quando ela viu as fotos, ela chorou, porque a maternidade dela foi um pouco sofrida, que às vezes acontece com muitas mulheres, né? O peso, o rosto que muda, enfim. A autoestima de uma mãe difere logo a partir do momento. Isso mesmo, e ela falou assim, ela chamava de amiga, né? Eu era até madrinha de casamento, ela falou assim, onde você achou essa... Ela chama Camila. Onde você achou essa Camila? Gente, eu tô linda. E já começou a postar. E aí eu comecei a ver que todas as clientes que foi, todo mundo postando essa foto. Só que eu não consegui fazer minha porque ainda tava me travada. Como é interessante como nós muitas vezes fazemos para os outros não conseguem e nós não conseguimos ainda fazer. E, enfim, adolescente também, a minha, não, mãe, eu não vou, é aquela coisa toda. Terminei, fechei o meu salão, fiz o meu caixa, fui pra casa. Quando cheguei em casa, a verdade é que ele estava lá. Que aí eu falei, amanhã é o dia das mães, cadê minha mãe? E aí foi quando comecei a gritar, meu marido e minha filha estavam no sofá. E aí eu falei que eu não queria sair, que eu não queria saber o telefone. De repente eu queria estar com a minha irmã, porque aí já ia fazer churrasco. E ele, não, mas você falou que não ia, porque eu também respeito o meu luto também. Porque ele também tinha, lá em casa... Vocês os dois viveram a mesma situação. E aí, então não era como, não sabe o que é que eu estou a viver, porque no fundo mesmo. Os dois sabiam perfeitamente, mas cada um a lidar de uma forma. Exato. E eu aquela coisa, cai um vídeo pra mim, que é um dos mentores que eu gosto muito, que é do nosso amigo que nós acabamos de conversar dele. E aí falando, a lista, os seus pós, os seus contra, que eu sempre falo com as pessoas que me procuram, a lista dos seus pós, seu contra, se você tomar essa atitude, e no final... desenha onde você quer estar. E eu falei, se eu ficar aqui, eu vou ser assim. E se eu voltar de novo, é isso. E mostrei pra ele.
Meu esposo, vamos pensar, não sei o quê. E ele, meu esposo sempre foi de desafio. Aí começou o sonho, aí ele falou assim, se você conseguir a casa, nós vamos. Conseguir arrumar o documento, nós vamos. E aí que sabe aquela coisa. E as coisas começou. Comecei uma passagem barata, daqui a pouco consegui uma casa de lá mesmo, daqui a pouco coisa que nunca aconteceu com todos os amigos que nós conversamos. O CEF, antigamente era o CEF. O CEF não abre em um outro país. Por causa de ser brasileira, aquela coisa. Sim. Não, é lei, né? Sim. Tipo, é um Fica órgão só mesmo dentro aqui dentro da Europa. E de repente um dia ele acordou e conseguiu abrir e renovou o documento dele. E aí escreveu, tá a caminho. Aí de repente de 10 dias a nossa amiga, chegou o seu documento. E aí começou as coisas a acontecer. Foi que em 8 meses nós resolveu. Em 4 meses assim, eu já comecei a organizar tudo. E depois foi que eu voltei pra cá e comecei de novo. Foi aquela pausa necessária. E o que é que achas que entre a primeira viagem vossa para cá e a segunda, o que é que mudou em ti? O que é que Keila veio diferente da primeira para a segunda viagem? Olha, eu amadureci muito porque quando eu fui por essas dores, né, e eu comecei a me estudar, me ter o autoconhecimento ali, o meu temperamento, a minha personalidade, as minhas atitudes, os meus traumas, que no dia de hoje eu consigo ali ver, né, às vezes era um pouco agressiva, mas por que agressiva? Eu sou assim, eu nasci assim, não, vivia numa casa agressiva, porque fala alto, porque, sabe? Nunca é do nada, né? Nunca, isso mesmo, nunca é do nada. E a partir que eu fui, mesmo tendo a perca da minha mãe, eu decidi me conhecer, né? E eu comecei a estudar, estudando. Quando eu voltei, as atitudes que eu tive aqui, né? Eu comecei a mudar, que foi uma das primeiras atitudes. Eu falei assim, se for necessário eu trabalharia para alguém, mas se não for necessário eu quero meu espaço. E comecei ali do zero. Foi um processo de quase 6 meses para ter, numa semana, 5 clientes. Porque tinha semana que só tinha uma. Aí o processo como mãe também, de estar presente ali como mulher, porque nos primeiros meses eu não conseguia trabalhar, então eu tinha que estar muito dentro de casa. Então ali na dependência, porque eu sempre fui independente. E estar na dependência ali de ser submissa, Exato. de saber ali que eu tinha que fazer as coisinhas certinho, foi muito bom, necessário. Uma coisa assim que Deus me pegou e de arrumar uma cama, de arrumar uma mesa, de você fazer as comidinhas tudo certinho, de você ter o gosto ali de limpar a casa, porque era tudo rápido. Exato. Porque a pessoa também está na correria, então... Isso. Eu desacelerei muito, Então, assim, a Keila que veio em 2019, depois agora que regressou 2022 para 2023, foi totalmente diferente. Uma Keila muito mais sábia chegando Isso. aqui. Foi. Atitudes assertivas, a amizade certa, ver focar aquilo que eu quero, ver as metas, o propósito. Qual o propósito que eu quero para minha vida? O que eu vou poder influenciar tanto dentro da minha casa, que é o maior ministério, Exato. e tanto lá fora, sabe? Sabe, de ter foco, de não querer fazer tudo. Antes queria fazer tudo, uma hora estava aqui, amo Lisboa, amava vir trabalhar em Lisboa. E ali o meu lugar onde eu tô hoje era dormitório. No dia de hoje, Lisboa para mim é passeio. Exato. Então mudou todas totalmente. as prioridades também foram invertendo. Não é? E hoje como é que está? Hoje estás com o teu salão, sim, não é? Sim, ali bem vizinho. E como é que ele nasceu e como é que tu te sentes hoje, não é? Com o teu sonho já ali. Já caminho, brotando. Assim, eu sempre, quando eu voltei, quis voltar para Portugal, eu sempre desejei via longa. Já ouvi muita coisa, não seria bom você montar, porque como eu já tive uma vida aqui, tenho muita cliente aqui. E, mas lá não tem como eu ir, não sei o quê. Só que o meu esposo, ele sempre trabalhou ali na zona. E aí, ele conheceu um senhor que tinha algumas lojas, e quando ele voltou, ele perguntou pro senhor, o senhor falou, olha, eu tenho um escritório da minha esposa, eu vou ver se ela quer alugar. Ela quer, mas é só uma parte. E aí, meu esposo só levou eu na frente, e eu já vi e gostei. Só que aí ele é mais estratégico, eu sou mais emoção, né? Ele, olha, mas aqui não tem praceta para você fazer visibilidade pro salão. Olha, porque é escondido, olha, dormitório, não sei o quê. Mas sabe quando seu coração tava ali? Aí até consegui uma oportunidade muito boa aqui no Campo Pequeno, só que
que não era ainda aquilo. E também o que focou muito que eu tinha uma adolescente em casa e eu não queria deixar a adolescente na escola e os horários são totalmente diferentes e tudo. E foi quando que é aquele coisa que eu sempre aprendi. Coloca os pós e o contra numa folha. E eu falei, se eu ter aqui o espaço, vou começar do zero, sem cliente nenhuma, tudo. Mas os bons, eu vou estar perto da minha filha, vou dar auxílio, aquela coisa, ficamos indo. E foi quando? Foi o primeiro mês, acabou não dando certo para pegar a chave. Terceiro mês, quando foi no quarto mês, conseguimos pegar a chave. Só que quando chegamos lá, tinha muita coisa. Não para obra, mas para mudança. E aí, será que nós vamos conseguir? Não vamos, não vamos. Quando foi o meu aniversário, em março, eu falei, não, vai ter que avançar. E aí fomos. Eu abri só com um espelho e uma cadeirinha. Não entrava ninguém. Ninguém. Porque eu não conhecia ninguém ali. Só conhecia uma amiga que, quando eu morei, as outras, era tudo em Lisboa. Também fazia igual eu, saía às 6h30 e voltava só à noite. Como é que a pessoa tem a ousadia, que é mesmo a ousadia de abrir um restaurante, um cabeleireiro, sem saber, sem ter uma ficha de clientes? Nada. Só tinha um portfólio. Aí, às vezes, eu chegava com a pessoa, você é cabeleireira, você tem Instagram? Não, é só Facebook. Aí no Facebook eu não tinha nada. Porque eu tinha montado uma vida ali no Instagram. E foi indo quando aconteceu de uma senhora, até no dia de hoje ela não tá mais entre nós, ela entrou e ela falou assim, olha, a minha amiga vai gostar do seu trabalho. Pera aí um pouquinho, ligou. Foi aquele telefonema. Ela ligou, foi quando eu contei até no evento, ela ligou pra menina, daqui a pouco a mulher falou assim, tô passando aí. Ela veio. Aí foi dois jeitos. Essa ligou pra essa e depois a outra ligou pra outra. E veio uma que eu postei na página lá da comunidade de Via Longa. E ela veio, ela simplesmente largou o celular dela. Eu achei o melhor cabeleireiro de Via Longa. E começou. Aí, as duas, assim, eu tenho as duas até hoje. Eu sempre comento, brinco com elas e foi indo. E assim, o Senhor, né? O Senhor, depois ela na onde que Ele coloca, é pra ser. E foi gradativamente, por quê? Porque também não foi sobre só o cliente, foi sobre mim. Porque ainda estava com o meu luto ali um pouquinho aceso. E precisavas também de um colo, de um com o teu salão, mas ao mesmo tempo, mas ali não é de uma hora. Não estava, tá com o salão lotado, aquela Exato, coisa. também não ia estar, sim. E rapidamente até podias chegar a um ponto de saturação e de até mandar abaixo um sonho que terias a construir. Então tudo é feito, não é com um passo completamente, e aí nós sentimos o cuidado, que às vezes nós não entendemos no momento, lá na frente fomos levados literalmente ao colo. Sobre isso, não é? Carla, finalizando aqui a nossa conversa, vai ser maravilhosa, mas queria fazer umas últimas duas questões. Para ti, o melhor de ser mulher é? Melhor, me repete para a minha pergunta? Para ti, o melhor de ser mulher é? Olha, melhor de ser mulher, para mim, primeiramente, é eu ser negra e servir ao Senhor, de saber de você ter um propósito para ajudar o outro, mas não um propósito que você elimina qualquer pessoa, qualquer mulher. Não é isso. É de você trazer para fora aquilo que está dentro dela, trazer, sabe? Porque toda mulher tem algo lá dentro e às vezes, eu sempre falo, às vezes quando tem a oportunidade, não é um sonho, não é ilusão. Isso daí, esse projeto que está dentro de você, tem que sair para fora. Então, assim, eu negra grito mesmo, esse propósito está dentro de você e tem que pular para fora. É muito bom. E para ti, o melhor de ser mãe é? De ser mãe é renascer cada dia, porque eu até não falei aqui, mas a Camille, a minha maternidade é um milagre, porque já passei por 9 médicos, eu não posso ter mais filhos. E no dia que ela fosse 3 dias para ela fazer 1 ano, a médica falou, é impossível você ser mãe. E ela já estava para fazer 1 ano. E assim, o meu é o meu milagre, vivendo a cada dia e crescendo e ali trazendo um amor que está dentro de mim para ela, né? Assim, eu falo assim, olha filha, a mãe faz de tudo. Às vezes a gente acha que faz muitas vezes ele não entende, mas assim, você vê que o amor vai expandindo ali e crescendo, né? É ser mãe, é uma benção. Bom, nada melhor que ser mãe, mulher, não é? Isso mesmo. Carla, obrigada por esta conversa maravilhosa, obrigada pelo convite. Podíamos estar aqui mais tempo a falar sobre outras temáticas. Eu agradeço por ter estado aqui presente connosco. Vocês aí em casa não se esqueçam de subscrever o canal, deixarem o vosso like, os vossos comentários e vemos no próximo episódio.